Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e nós vamos falar mais uma vez sobre história do Brasil, tratando hoje o primeiro período republicano da nossa história, a República Velha. Nós vamos comentar então um pouquinho agora sobre a crise do governo de Dom Pedro II, né? A crise do segundo reinado, desde o golpe da maioridade até 1889, Dom Pedro II se manteve no poder por 39 anos, né? Um governo longo, mas que a partir de 1870 entrou num período crítico de crise, né? E entrou em choque com vários setores da sociedade brasileira, e essa crise resultou na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Bom, o conceito de república ele já existia nos movimentos sociais, né, nos movimentos revolucionários do Brasil desde o final do século XVIII, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Insurreição Pernambucana, a Confederação do Equador, enfim, as revoltas regenciais do período regencial já falavam em república, né? E quando em 1870 a oligarquia paulista, né, os cafeicultores, a grande elite, né, produtora de café do Brasil, ela vai de fato então aderir ao movimento republicano, o governo de Dom Pedro começa a fazer água, né, começa a afundar. Bom, os militares voltaram fortalecidos na vitória na Guerra do Paraguai, também procurando e exigindo uma maior participação no seio do Estado. Os militares também vão, de forma muito significativa, contribuir para a queda do governo de Dom Pedro II. Camadas médias urbanas passaram também a participar do movimento republicano, liderado pelo PRP, Partido Republicano Paulista, que era dividido em duas correntes. Os revolucionistas, que aguardavam a morte de Dom Pedro, ele já estava velho, eles estavam talvez planejando uma república moderada, né? Sem uma revolução, sem uma guerra dentro do Brasil. E existiam os revolucionários, que eram aqueles que já decidiram por uma revolta, até mesmo com a participação popular. Bom, a questão militar e a questão religiosa tem relação com o apoio que o Dom Pedro II também ele dava aos maçons, né? Os maçons não eram a maioria no Brasil, mas ocupavam cargos importantes no governo de Dom Pedro II. Isso incomodou principalmente a igreja, porque o Dom Pedro II ele interferia através do poder moderador na escolha dos bispos, né? Na escolha dos altos cargos do clero brasileiro, e isso gerou uma crise da sua imagem perante a igreja, com a crise acentuada com a questão militar e as oligarquias já insatisfeitas com o governo de Dom Pedro, ficou evidente que ele deixaria o poder. O fim da escravidão, em 13 de maio de 1888, é também um fator que contribui para a queda de Dom Pedro II, porque as poucas elites que ainda apoiavam Dom Pedro apoiavam porque Dom Pedro II, de alguma forma, conseguiu fazer a manutenção da escravidão, o Brasil sendo um dos últimos países a abolir a escravidão. Com o fim da escravidão, ele perde os seus últimos redutos políticos sociais de apoio, e em 15 de novembro de 1889 é proclamada a nossa República. A República da Espada, ela tem esse nome porque os dois primeiros presidentes foram marechais, né? Foram nomes do alto escalão das Forças Armadas. Marechal Deodoro da Fonseca, que era um veterano da Guerra do Paraguai, era um líder político-militar que não tinha uma base política muito clara do que fazer no regime republicano do Brasil. Uma coisa era certa, ele pregava aí uma ordem em progresso, um executivo forte, a modernização do Brasil, né? A industrialização, uma política talvez mais nacionalista. O Floriano Peixoto era um líder militar ligado às ideias positivistas do filósofo francês Auguste Comte, né, que previa um governo moderno, nacionalista, com um poder executivo forte, né, autoritário, até quem sabe um período curto aí de ditadura, que pudesse, de alguma forma, modernizar as instituições e a economia do país. Venceu, né, a adesão dos militares positivistas em torno do Marechal Floriano Peixoto, que, lembre bem,
foi escolhido como vice-presidente provisório do Brasil, e ele era de uma chapa oposta de Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, de cara, ele enfrentou várias divergências dentro do Estado brasileiro. Divergências contra os civis, contra as oligarquias nacionais, em especial os barões do café, divergências com a Marinha, que era uma instituição vista como monarquista, né? E, obviamente, a crise econômica que estava instalada no Brasil. O ministro da Fazenda do governo Deodoro, o Rui Barbosa, ele lançou uma política de industrialização conhecida como encilhamento. Essa política visava emitir créditos e moeda para que o Brasil pudesse industrializar e superar a sua crise. Não deu certo, né? Se revelou um completo fracasso, porque houve um aumento da inflação. A maioria das empresas que pegaram esses créditos que foram concedidos pelo governo nunca saíram do papel, né? Houveram inúmeras fraudes nesse período e a economia do Brasil não conseguiu retomar o crescimento. O preço do café flutuava, né? Então dependia do mercado internacional. Final do século XIX para o início do século XX, o mundo vai se cercar de uma possível guerra, que será a Grande Guerra Mundial de 1914, e o preço do café, então, ele oscilava. E à medida em que os cafeicultores produziam muito café, o preço caía, e isso, obviamente, afetava toda a economia nacional do Brasil, que dependia automaticamente da exportação de café. A primeira Constituição Republicana do Brasil, promulgada em 1891, tinha muitas relações com a Constituição dos Estados Unidos da América, que nitidamente vai assumir o lugar da Inglaterra na diplomacia brasileira, né? A Inglaterra perde força no cenário latino-americano à medida em que os Estados Unidos começam a se configurar uma grande potência mundial e há uma aproximação, então, do governo do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, com o governo americano. O Brasil adota uma Constituição federalista, né, autonomia para os estados, com eleições diretas para todos os cargos, mas não se fala sobre o voto da mulher, não se fala sobre o voto dos analfabetos. O Brasil continua realmente um país muito desigual, mesmo após a proclamação da República. É um liberalismo excludente, ou seja, todas as modernizações das cidades do Brasil que estão crescendo vão atender somente as elites, os pobres serão expulsos dos centros, né? Nós vamos falar aqui sobre a revolta da vacina e outras revoltas populares do Brasil. O Deodoro da Fonseca ele não resiste à pressão e ele renuncia, dando espaço então para o vice Floriano Peixoto. Manifestações contra ele vão fazer com que ele instale um estado de sítio no Brasil e ele vai renunciar em 1891. Floriano Peixoto vai terminar o governo provisório de 1891 a 1894. A consolidação das instituições republicanas foram talvez um fator importante do governo de Floriano Peixoto, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. Por quê? Porque no governo dele foram feitas no Brasil guerras civis, né? Em especial a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que foi uma revolta que opôs monarquistas contra republicanos, radicais contra moderados. O Rio Grande do Sul passou por uma violenta guerra civil e o governo de Floriano Peixoto mandou tropas federais para conter essa revolta e de fato ele conseguiu pacificar essas revoltas. Outras medidas autoritárias do governo Floriano Peixoto se deram também na região do interior do Nordeste. Desde 1893, 1894, tinha iniciado uma revolta na região de Canudos, na região do Cangaço, e o Floriano Peixoto ele começa então uma série de intervenções militares que vai acabar reprimindo violentamente essas revoluções sociais do Brasil. Ele termina o seu governo e ele passa o governo para o primeiro presidente civil da história republicana do Brasil, que foi o Prudente de Moraes, em 1894. Ele vai dar início ao que nós chamamos de república oligárquica, ou seja, a partir de Prudente de Moraes, passam a governar o Brasil os membros das elites, né, produtoras do agronegócio brasileiro, em especial de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram as regiões mais ricas do Brasil nesse momento, porque estavam produzindo e exportando o café, que era o principal produto. Ele vai pacificar as revoltas no Rio Grande do Sul, também a revolta de Canudos,
que vai acontecer até 1897, e vai criar uma espécie de política dos governadores, através do quarto presidente Campos Salles, que vai garantir, através de alianças, paulistas e mineiros comandando o poder político do Brasil. Vai haver, obviamente, uma política de valorização do café, que era até então o único produto e principal produto de exportação do Brasil. O Brasil vai, obviamente, começar a negociar uma dívida externa que o Brasil contraiu desde a independência, e essa renegociação da dívida externa ficou conhecida como Fundo-Loan, que, obviamente, não deu muito certo. O Brasil não conseguia manter uma balança comercial favorável para poder fazer a manutenção da dívida, né? O café, como eu já falei, ele oscilava e estava em alguns momentos em crise. O presidente Rodrigues Alves, mesmo sendo ligado ao setor do café, ele foi contra o Convênio de Taubaté, que era um convênio reunido pelos barões do café de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que queria firmar uma aliança com o governo federal para contrair empréstimos para solucionar a crise e também para forçar o governo federal a comprar o excedente de café em caso de estoques parados aqui no país. Então, por exemplo, caso o Brasil não conseguisse exportar o café, o governo compraria esse café e depois queimaria esse café para manter o lucro dos cafeicultores. É um absurdo, mas isso foi feito por muitos anos no Brasil, até mesmo no governo de Vargas, após a Revolução de 1930, e ficou conhecido como socialismo tupiniquim, né? O governo compra o café com dinheiro público e quem paga são os trabalhadores, a população que acaba pagando a conta dessas elites, né? Bom, surgiram manifestações contra a elite de São Paulo e de Minas Gerais. Obviamente, os anos de 1905, 1910 em diante, vão surgir novos setores políticos e sociais do Brasil que vão, obviamente, contestar a política do café com leite. A sucessão do presidente Afonso Pena foi lançado pelos militares o Marechal Hermes da Fonseca, que era justamente para barrar as oligarquias que estavam realmente abusando da sua influência e do seu poder dentro do território brasileiro e do governo brasileiro. Tentando barrar a candidatura do Hermes da Fonseca, os paulistas lançaram Rui Barbosa, que foi um período que ficou conhecido como campanha civilista, ou seja, manter um civil no poder. Mas Hermes da Fonseca vence as eleições e esse período é chamado de salvacionismo, que seria o quê? Salvar o Brasil dos abusos cometidos pelas oligarquias estaduais. O Brasil tinha aproximadamente 20 estados nesse período, e existiam alguns estados como São Paulo e Minas que estavam realmente abusando do controle político e do poder no Brasil. Falando um pouco sobre industrialização. Café e indústria estão ligados. Por quê? Porque o dinheiro ganho com o café serviu para criar uma infraestrutura logística de transporte, sistemas de créditos, etc., que vai tornar São Paulo e a região sudeste uma região dinâmica dentro da economia do Brasil. E com a crise do café, os capitais ganhos com o café serão investidos nos primeiros setores ligados à produção de bens de consumo não duráveis. É uma indústria ainda muito pequena, né? Uma industrialização muito conservadora, mas principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil não pôde comprar dos países europeus, o Brasil então iniciou uma substituição de importações. O Brasil passou a desenvolver algumas indústrias porque não podia comprar da Europa, que estava enfrentando a Primeira Guerra Mundial. Bom, houve uma acumulação de capitais, uma moderna rede de transportes, um sistema de créditos que automaticamente criou um trabalho assalariado e um aumento da renda nacional. Todos esses fatores vão transformar a economia do Brasil, levando a um primeiro surto de industrialização. Falando um pouco sobre a indústria do cacau e da borracha, foi um período curto de tempo em que a região norte teve um crescimento econômico e acumulou riquezas de uma forma muito significativa, porque tinha relação com o mercado internacional do chocolate, no caso do cacau, e dos pneus, né, da indústria automobilística, no caso do látex, da borracha. A Inglaterra estava, junto com outros países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, atravessando aí o processo de revolução industrial, e a borracha brasileira
ela alcançou um status mundial, depois vindo a sofrer concorrência das colônias europeias na Ásia e acabou entrando em declínio, né? Mas foi importante o período de desenvolvimento da região amazônica, a região do Acre, que foi anexado pelo Brasil em 1903, através do Barão de Rio Branco, né, que fez um acordo com a Bolívia e comprou, né, pagou uma indenização de 2,5 milhões de libras para o governo boliviano e anexou o Acre ao território brasileiro. Urbanização e modernização. São Paulo é a área dinâmica economicamente, né, do Brasil. O Rio de Janeiro é a capital do país, então é uma importante cidade tanto política como cultural. E vai haver algumas mudanças em termos de saúde pública que vão gerar revoltas na cidade do Rio de Janeiro. Um programa de saúde criado pelo médico Oswaldo Cruz vai gerar a revolta da vacina em 1904. O que aconteceu aqui? Cortiços foram demolidos no centro do Rio de Janeiro, que foi modernizado pelo prefeito Pereira Passos, e os pobres, os negros, libertos, enfim, a população pobre do Rio de Janeiro ela foi expulsa do centro, junto com um programa de vacinação compulsória, que vai, obviamente, gerar uma revolta por parte da população que não sabia o que estava acontecendo. Essa revolta, obviamente, foi combatida com muita violência pelo governo. A revolta da vacina, ela deve ser entendida como uma revolta urbana, que aconteceu na cidade. Nós vamos falar agora de uma revolta, ou de duas revoltas, no caso, que aconteceram no âmbito rural, no campo, né? A revolta de Canudos, a Revolução de Canudos, liderada pelo beato, né, pelo missionário Antônio Conselheiro, ela foi uma revolta com caráter messiânico e, obviamente, que revela uma condição de extrema miséria da região nordeste do Brasil. Desde a crise do açúcar na região nordeste, toda a região nordeste se tornou uma região de repulsão populacional e uma região extremamente pobre, extremamente miserável. Ainda que o açúcar fosse importante no quadro de exportações do Brasil, ele perdeu, obviamente, o eixo econômico deixou de ser o Nordeste e passou a ser o Sudeste desde da época do ouro e agora principalmente por conta do café e da industrialização. Esses nordestinos, né, esses sertanejos nordestinos extremamente miseráveis, passaram a seguir um beato chamado Antônio Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, e eles se apropriaram de uma fazenda abandonada no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza Barris, e o governo da Bahia não aceita, né? Vai chamar o Antônio Conselheiro de monarquista, de revolucionário contra os ideais republicanos, e o governo da Bahia convoca um apoio do Rio de Janeiro, que vai empreender uma guerra e vai acabar destruindo o Arraial de Canudos em 1897. Esse episódio ficou conhecido também no livro Os Sertões, do escritor e jornalista Euclides da Cunha, que cobriu essa guerra no período. A revolta do contestado deve ser entendida também como uma revolta rural. O governo concedeu terras na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina a um empresário norte-americano para que ele construísse uma linha férrea de São Paulo, né, até o Rio Grande do Sul e para que ele construísse uma madeireira. A população foi expulsa daquelas terras, que era a região do contestado, e isso gerou, obviamente, uma revolta. A revolta do contestado aconteceu em 1912 e 1916, e ela também tem um caráter messiânico, porque ela contou com a participação dos monges João Maria e José Maria, que lideraram essa revolta da população nos limites entre Paraná e Santa Catarina. Nós temos também a presença do Lampião e de Maria Bonita, né? A revolta do cangaço, que tem uma característica de banditismo, ou seja, eram cangaceiros armados que, sendo extremamente pobres, eles praticavam assaltos nas fazendas, nos armazéns das cidades da região Nordeste. E, obviamente, essa foi também uma revolta sufocada pelo governo. Mais uma revolta, dessa vez urbana, aconteceu no Rio de Janeiro, que foi a revolta da Chibata, conhecida como Revolta da Marinha, que foi uma revolta dos marinheiros contra a lei da Chibata. Os erros cometidos pelos marinheiros eram corrigidos com 25 chibatadas, e os marinheiros eram extremamente mal remunerados, recebiam uma alimentação precária,
e em 22 de novembro de 1910, os marinheiros do navio de Minas Gerais, sob o comando do negro João Cândido, eles vão assumir o comando da embarcação e vão atacar o Rio de Janeiro. Vários oficiais mortos e um ataque ao Rio de Janeiro vai levar o governo a fazer um acordo com os marinheiros. Porém, após esse acordo, o exército, o governo brasileiro, vai acabar castigando violentamente esses revoltosos. Falando sobre as lutas operárias, os movimentos operários do Brasil. A luta dos operários no Brasil, ela surge com influência dos imigrantes europeus, em especial italianos e espanhóis, que vão trazer ideias trabalhistas vindas do socialismo, do anarquismo, e o que vai praticamente influenciar as greves, os movimentos operários de São Paulo, vai ser um movimento trabalhista que nós chamamos de anarcossindicalismo, que vai influenciar diretamente na greve geral de 1917. Foi a primeira grande greve dos operários no Brasil. É importante você entender que até o Estado Novo de Getúlio Vargas não existiam leis trabalhistas. Então os trabalhadores viviam em condições precárias, crianças e mulheres também trabalhavam longas horas por dia, recebiam castigos físicos e não tinham nenhum direito assegurado pelos seus patrões. E as greves eram proibidas pelo governo, greves eram tratadas como casos de polícia, como a gente costuma dizer, e os grevistas eram violentamente reprimidos pelas polícias, etc. e tal. Então, em 1902, cria-se o Partido Socialista, em 1922, cria-se o Partido Comunista do Brasil, PCB, que existe até hoje. Os imigrantes trazem ideais libertários e a greve de São Paulo, de 1917, influenciada pelo anarcossindicalismo. Os anarquistas, então, vão sofrer dura repressão e algumas negociações vão dando espaço aí para alguma mudança, para alguma melhoria das condições de trabalho que de fato só vão acontecer no governo de Getúlio Vargas. E falando um pouco agora sobre o movimento dos jovens militares do Brasil, que não eram muito bem tenentes, mas eram conhecidos, chamados de tenentes, o movimento chamado tenentismo, que acontece de 1922 a 1925 no Brasil. Eu gostaria que você entendesse quais são os principais conceitos que envolvem o tenentismo. O movimento chamado de tenentismo é um movimento de jovens militares que lutavam contra a corrupção, contra a modernização das instituições políticas do Brasil, contra o fim das fraudes eleitorais e, obviamente, tinham também uma bandeira social de luta contra a miséria e contra a precariedade da população brasileira. As classes médias, militares e a burguesia industrial já estavam nessa altura do campeonato contra os cafeicultores e a partir de 1920 vai haver uma enorme crise econômica por conta dos resultados da Primeira Guerra Mundial, que vão enfraquecer a economia no mundo todo. A balança comercial do Brasil, que tinha ficado favorável durante toda a Primeira Guerra Mundial, agora começa a entrar em crise, começa a sofrer déficits e a fechar em prejuízo. O presidente Epitácio Pessoa, ele ameaça cortar subsídios da valorização do café e ele também se opõe ao pedido de aumento de salário por parte dos militares. Então, a partir do governo de Epitácio Pessoa, começa uma luta dos vários novos setores do Brasil contra os cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais. O levante do Forte de Copacabana foram 18 militares que marcharam com armas de fogo na mão contra o governo, querendo a deposição do presidente, devido ao fechamento do clube militar e à prisão arbitrária do Marechal Hermes da Fonseca. Essa revolta de jovens oficiais aconteceu em 5 de julho de 1922, houveram disparos de canhões, exigindo a renúncia do presidente Arthur Bernardes. Esses militares todos foram mortos, com exceção do militar Siqueira Campos e Eduardo Gomes. No Rio Grande do Sul também surgiu um outro movimento militar que vai ficar conhecido como a Coluna Prestes, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que era militar nesse período, mas que lá na frente vai virar um comunista que vai tentar um golpe contra o governo de Getúlio Vargas. A revolta de 1924 coincide com a coluna de Luiz Carlos Prestes e ela acontece 2 anos depois do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Exatamente no mesmo dia, 5 de julho de 1924, uma segunda revolta de militares, dessa vez em São Paulo, que vão marchar em direção ao estado do Paraná
e vão se encontrar com a coluna vinda do Sul, liderada pelo Cavaleiro da Esperança, né? Depois de 10 anos ele vira comunista e vai liderar a intentona comunista no governo Vargas, que nós já temos essa aula disponível se você quiser assistir. O futuro líder comunista, então. Jovens militares que desejavam salvar o Brasil da corrupção, do atraso e dos problemas sociais. Essa é a característica marcante do movimento tenentista que aparece muito no vestibular. Falando um pouco sobre o aspecto cultural do Brasil, o Brasil vai passar por uma fase modernista. Os artistas, os escritores, pintores, né, e toda a elite intelectual do Brasil vai inaugurar uma fase moderna da cultura na Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, em 1922, o rompimento com o tradicionalismo estético e uma nova interpretação da nossa cultura. A cultura nacional ela vai ser fundida com outras influências e essa Semana da Arte Moderna foi bem confusa, ela foi meio que mal compreendida pela população, os artistas foram vaiados, né, no Teatro Municipal de São Paulo, mas foi extremamente importante para levantar uma nova elite e novas formas de pensamento dentro do quadro político-social do Brasil. Tratados e limites do Brasil. Já tinha falado que o Brasil teve um conflito com a Bolívia porque tinham seringueiros brasileiros na região do Acre e esses conflitos acabaram resultando na compra do Acre pelo Estado brasileiro por 2,5 milhões de libras esterlinas, né? A Revolução de 30 e o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sobe ao poder em 1930, em outubro de 1930, através de um golpe militar, através de um golpe criado por um novo partido, que seria a Aliança Liberal. Dissidências no interior da oligarquia vão separar os mineiros dos paulistas, né? A crise econômica instalada pela quebra da Bolsa de Nova York levou o preço do café a uma queda. Essa crise econômica acabou refletindo numa crise geral da República Velha, da República dos Cafeicultores. Retração da economia, o presidente Washington Luiz, ele escolhe Júlio Prestes para sucedê-lo na presidência, os mineiros ficam contra a escolha de Júlio Prestes e acabam se unindo aos gaúchos e aos paraibanos em torno da candidatura de Getúlio Dornelles Vargas. A vitória de Júlio Prestes, a princípio, seria aceita sem maiores problemas, porém, haviam alguns setores que falavam em intervenção militar, e com o assassinato do candidato a vice-presidente paraibano João Pessoa, houve um levante armado e, em outubro de 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder, colocando fim ao controle dos cafeicultores na política nacional. Os cafeicultores continuam no jogo político, porém, não tem mais controle total do sistema político e econômico do Brasil. É isso, a aula acaba aqui, eu espero que você tenha entendido. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima aula. Um abraço, valeu!